Ó, vamos separar assim, Bobinho, duas fatiazinhas. Isso, ó. Oi, Eli. Ah, pode ser, Eli. Pode ser, pode ser. Ó, vamos fazer num... Mas era bom ter um empapado, não era? Não? Isso, o Alex vai fazer. Vai. Enquanto eu tô falando, o Bobinho vai fazendo. Aí, Bobinho. Eu posso fazer então? Pode fazer. Fazer o quê? Pode iniciar? Pode iniciar? Bom, gente, para vocês que estão aqui já, vamos aproveitar essa pecinha de presunto que eu trouxe para vocês. Eu vou explicar para vocês rapidamente o processo produtivo para se fazer um presunto. Muita gente come achando que é Parma, achando que é presunto espanhol, mas o que vocês estão vendo aqui é um presunto nacional e feito por nós, tá? Nós somos lá do Empório Pata Negra, é um bar de tapas que fica localizado ali no bairro do Ipiranga, e a nossa fábrica de presunto fica em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. E hoje eu trouxe um exemplar de 36 meses para vocês provarem e a gente bater um papo sobre o presunto em si. Mas eu quero falar para vocês o processo de produção disso, como é que é feito o presunto, porque muita gente olha e imagina que é cozido, imagina que é defumado, então eu vou explicar o passo a passo rapidamente para vocês, tá? Resumidamente, o presunto é o rei da charcutaria. Charcutaria, quando eu falo, é mortadela, linguiça, tudo que passa por maturação, defumação, isso tudo se engloba em charcutaria. Mas quando a gente fala de complexidade, o presunto é o máximo que a gente tem aí. Esse é proveniente de uma raça que a gente desenvolveu, então são 3 genéticas de suíno misturada. A gente desenvolveu essa raça junto com a Embrapa, lá do Rio Grande do Sul. Então foi um projeto para sair a primeira peça, só uma curiosidade para vocês, demorou em torno de 20 anos. Então a gente está falando aqui de um presunto, modéstia à parte falando, porque é a gente que produz, mas é um presunto autêntico brasileiro. Esse vocês vão provar e vocês vão sentir a diferença de tudo que vocês já comeram quando se fala em presunto. É diferente do Parma, é diferente do Serrano, é diferente do Pata Negra, porque esse presunto é um presunto nosso, é um presunto brasileiro, tá? A gente desenvolveu através de Large White, Landrace e Moura. Essas são as raças de porco que a gente usou a genética para transformar esse produto. O Moura é um primo próximo do Pata Negra. Então, os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles chegaram com as embarcações cheias de porcos, e aí esses porcos começaram a incomodar dentro da embarcação, porque porco, para quem não sabe, é uma praguinha, né? Então, eles vão acabando com tudo. Então, em 1500, eles foram soltando esses porcos nas costas brasileiras e foi desenvolvendo outras raças, e o Moura é um deles. Então, eu trouxe isso para vocês entenderem a complexidade para se fazer um presunto. Muita gente acha que é só botar sal e botar lá para maturar, mas não é. Presunto, ele leva o mesmo princípio do vinho. Então, o presunto, ele tem muito mais a ver da forma que você cria o animal, da forma que você alimenta, do que depois dentro do processo fabril. Porque depois do animal abatido, ele é só sal e tempo. E paixão, óbvio. Tem que ter uma energia ali, senão não funciona. Mas é só sal e tempo. Então, o que a gente faz? A gente pega o pernil in natura, deixa esse pernil salgando no processo de salga que a gente enterra. Então, a gente pega como se fosse uma cuba e faz como se fosse uma lasanha. Uma camada de presunto, uma camada de sal. O sal é um sal marinho, é um sal retirado do mar, com mais sais minerais. Esse a gente já está acostumado, né? Porque todo prato gourmet, um tempo atrás, ia sal marinho e aí se tornou muito popular. Mas a gente usa esse tipo de sal. A granumeratura dele é um pouquinho maior do que o nosso sal grosso que a gente está acostumado. Isso porque a gente calcula o tempo do derretimento do sal para ele ir penetrando na carne. Então, o cuidado de você, o estudo que você tem que saber qual a grossura, a espessura do seu grão de sal, isso também influencia para a fabricação do presunto, tá? Então, é um pouco complexo, mas a gente pega esse pernil. Se o pernil estiver pesando mais ou menos 15 quilos, ele fica 15 dias mergulhado nesse sal. E é meio assustador. Depois, se vocês quiserem seguir o perfil do Empório, tem bastante imagens lá da salga, explicando todo esse processo. E quando vocês olham, é uma montanheira de sal em cima e chega a assustar. Mas o sal ele tem apenas uma superfície de contato, que é a peça. Então, quando a gente cria uma camada de sal, essa superfície de contato fica com o Ramon, o que vem de sal para cima não vai influenciar muito. É que aí o sal vai derretendo e a gente vai tendo outras camadas de superfície de contato. Então ele sai do processo de salga, que é esse primeiro processo que a gente chama de processo de cura. Isso acontece em qualquer
embutido, a linguiça passa por um processo de cura, aquele assadinho que a gente vai fazer e a gente deixa na salmoura, isso é uma técnica de cura, só que é uma técnica de cura úmida. Aqui, como a gente quer extrair umidade, a gente não coloca água, a gente coloca só o sal. E esse não vai tempero nenhum, é só sal. Então, as diferenças que você vai sentir de um presunto espanhol, de um presunto italiano, para o nosso, é lá no pasto, a alimentação e o modo de criação. O nosso porco é alimentado apenas com ração, a gente já testou com bagaço de azeitona, com caroço de azeitona, bagaço de uva, porque o meu sócio é um enólogo da Luiz Argenta, uma vinícola que fica lá na região. Então a gente tinha muito bagaço de uva para alimentar o porco, mas o bagaço de uva não é oleico, ele não é muito gorduroso, então ele traz muita fibra e não deu um resultado bom. Aí a gente conseguiu equalizar a alimentação através de linhaça, gergelim, canola e girassol. Então o nosso porco só come isso para chegar a essa gordurinha branquinha. Aí vocês vão provar, vocês vão sentir que o presunto é mais herbáceo. Então depois do processo de alimentação, a salga, ele começa o processo de maturação e aí é só tempo mesmo. Ele fica ali pendurado, desidratando, suando. Ele começa o processo de maturação em 0 a 5 graus de temperatura, a umidade do ar é 90%. Cada mês que passa diminui 5% de umidade e aumenta 5 graus de temperatura. Isso para começar a equalizar o líquido, porque o presunto, o pernil, quando ele está fresco, bactérias sobrevivem onde tem água. Então a gente precisa desidratar para ele não ter mais perigo de contaminação. Só que essa desidratação tem que ser lenta e longa, para acontecer uma série de reações químicas no produto, para a gente ter um produto com mais